Olá, seja bem-vindo à Semana de Mordomia Cristã, a oferta sou eu. Você já percebeu a importância da comunicação na pregação do Evangelho? Foi através de um site da igreja que o Evangelho alcançou a vida de Onofre e ele comunicou esse Evangelho para seus familiares. As histórias que vamos conhecer hoje falam a respeito da reverência e da santidade do sábado. E o que aconteceu quando esses homens decidiram obedecer à palavra de Deus. Na primeira história você vai ver que um milagre foi operado por Deus no sentido de que as máquinas de uma padaria não sofressem prejuízo por ficarem 24 horas desligadas. Na segunda história você verá um milagre. Ao 2 homens sofrerem um terrível acidente, a vida ser preservada e isso redundou numa linda conversão. Conheça agora um pouquinho mais essas histórias. O rádio e a televisão são algumas das ferramentas usadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia para levar o Evangelho. Mas foi através da internet que Onofre Batista e sua família conheceram a verdade sobre os 10 mandamentos. Um de seus filhos encontrou material em um site e despertou ainda mais o interesse de Onofre pelas Escrituras. Tive o privilégio de aceitar o Evangelho. Eu e minha esposa, pela misericórdia de Deus, passamos a estudar a Bíblia e sob a guarda do sábado, capítulo e versículo da Bíblia. E nós sentimos felizes, porque nós sabemos que muitas vezes não é tão fácil. E os meus filhos, por exemplo, depois que eu vim para a Igreja Adventista, eles também começaram a estudar a Bíblia e o João Batista passou primeiro a aceitar o Evangelho, aceitou a guarda do sábado. Conhecer a igreja e aceitar o desafio de servir a um Deus vivo não foi fácil. Frequentando os cultos com o pai, João Batista ouviu mensagens que mexeram com seu coração e o incentivaram a tomar a decisão de se entregar sem reservas ao Salvador. Eu tenho essa padaria não abre aos sábados, já vai fazer 3 anos que nós fechamos ela aos sábados e nós temos recebido muitas bênçãos. O sábado não faz falta no meu orçamento, isso para mim é muito importante. Um dos grandes milagres que o Senhor concedeu na minha vida foi eu começar a desligar um forno que eu tenho aqui. Ele é um forno a gás, um forno de pedra, e para quem conhece esse forno é um forno que não tem condição de você desligar ele, humanamente falando. Quando você deixa ele 24 horas desligado, a temperatura dele cai muito. Eu não desligava esse forno. Um sábado de manhã, na escola sabatina, eu ouvi um testemunho de um irmão do interior de Minas que desligava o forno da cerâmica dele aos sábados. E naquele exato momento, eu orei ao Senhor ali, sentado no banco na igreja, na hora da escola sabatina, e fiz um compromisso com o Senhor. Na outra sexta-feira, eu desliguei o forno, no pôr do sol do sábado. Liguei o forno, de manhã ele estava prontinho para os padeiros trabalhar. Então, assim, para mim foi muito importante, foi uma surpresa muito grande que o Senhor proporcionou na minha vida. Nem todos da família de Onofre aceitaram as verdades bíblicas inicialmente, mas o testemunho de Onofre e seu filho refletia na vida de amigos e familiares. Bênçãos grandiosas revelavam milagres dia a dia e o poder de Deus. Passei esse período todo, até meus 44 anos, fora da igreja. E aí, no dia 31 de outubro de 2007, foi que o Senhor Deus operou um milagre aqui na construção desse prédio, na construção da obra. No primeiro dia que os pedreiros estavam trabalhando pelo lado de fora, caiu 2 pedreiros da obra lá de cima da 3ª laje. Aí eu falei no meu coração, eu falei, se existe um Deus no céu que é sobre todas as coisas e se Deus poupar a vida desses 2 funcionários, a partir de hoje eu vou servir o Senhor na igreja adventista. Aí quando eles chegaram lá no hospital, eles
as portas já estavam abertas, a equipe médica já estava esperando eles, porque um acidente dessa proporção não tinha como não ficar falado lá no hospital. Aí depois de vários exames, até 10 horas da noite, fazendo exame dele para todo lado, que o médico foi liberar eles à noite, falou com eles, falou: rapaz, olha, eu no lugar de vocês, daqui eu saía direto para a igreja, porque não tem outra explicação. O negócio de vocês é um milagre. Cair da terceira laje e não morrer, um deles quebrou só os dois, um quebrou os dois braços e o outro não quebrou nenhum osso. Então, quando foi no dia 21 de dezembro, eu me batizei, desci as águas e estou muito feliz. Inauguramos a loja aqui e a gente trabalha só durante a semana. No domingo a gente abre de 8 ao meio-dia e vende mais do que um dia de semana. E com essas bênçãos que eu tenho recebido do Senhor, eu coloquei no meu coração de fazer algo mais para o Senhor. Você começa a colocar o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida, aí você começa a ver que as outras coisas são só um detalhe. Deus tem diversas maneiras de alcançar seus filhos, testemunhar de seu amor e transformar vidas. O Sistema Novo Tempo de Comunicação tem alcançado pessoas diariamente. Nosso Criador tem um pacto de amor conosco. Cuidado, proteção e direcionamento. A maior oferta somos nós. Você percebeu como esses homens, ao buscarem serem fiéis a Deus, a recompensa veio? A história bíblica que hoje nós vamos partilhar começa falando de um homem que não era tão honesto assim, mas é uma linda reflexão para nós hoje. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 19 e vamos ler a partir do verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. A história de hoje fala a respeito de um homem que não era tão honesto assim. Zaqueu, ele era um publicano. Os publicanos eram odiados por um simples motivo. Sendo eles hebreus, trabalhavam para o Império Romano na cobrança de impostos. Esses homens eram odiados, inclusive o dinheiro do imposto não era aceito nem mesmo como uma oferta, porque qualquer pedinte que aceitasse esse dinheiro de um cobrador de impostos seria culpado também nas suas injustiças, dos erros que eles cometiam. Foi esse homem, mal visto pela sociedade, que sentiu no desejo o coração de ver a Jesus. Agora, duas coisas atrapalhavam isso. Primeiro, uma grande multidão aglomerava-se em torno de Cristo. Segundo, ele era de baixa estatura. A única solução que ele encontrou foi correr e subir numa árvore, num sicômoro. Você consegue imaginar a cena? Um homem de uma alta posição na sociedade subindo em uma árvore para ver a Cristo? Pois foi isto que Zaqueu fez. O interessante da história é que nós podemos ver como funciona a graça de Deus e os resultados dela na vida de um pecador. Primeiro, a graça de Deus se manifestou quando, ao ver Zaqueu, Jesus gratuitamente disse para ele: desce depressa, porque me convém ficar em tua casa. Ao dizer isso, Cristo foi severamente criticado pela multidão. E aqui nós vemos duas atitudes bem diferentes. Primeiro, a multidão.
criticava Cristo por qualquer ação, qualquer atitude. E Jesus, que veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, foi criticado porque se propôs a ir até a casa de Zaqueu. Mas nós temos aqui na história uma segunda atitude. Essa segunda atitude é a de Zaqueu. Ele aceitou o oferecimento da graça de Cristo. E quando Cristo foi visitá-lo em sua casa, após esse contato, o coração dele foi tocado pelo amor de Cristo e ele então fez uma declaração extraordinária. Senhor, se tenho defraudado alguém, eu agora vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu entendeu muito bem o que era ser uma oferta. Ele colocou tudo o que ele possuía à disposição do Mestre. Não é interessante notar como Zaqueu ficou susceptível à graça de Deus e isto levou ao arrependimento e a uma mudança completa de vida? Não é interessante notar que Zaqueu entendeu que ele mesmo tinha que ser esta oferta para Deus e resolveu restituir a todos aqueles a quem ele havia roubado? É assim que atua a graça de Deus. Está você disposto hoje a assumir uma posição assim como Zaqueu e permitir que, através de seus atos de honestidade, através dos bens que você tem, abençoar a vida de outras pessoas e também ajudar na pregação do Evangelho? Quer você ser uma oferta para Deus? Abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego.